Olá, amadas! Tudo bem? Hoje teremos o quê? Aulinha de alimentação, porque eu tô sentindo que tá todo mundo perdida. E vamos lá que eu vou desmistificar algumas coisas. O microfone, tô até com o microfone, gente, pra vocês. Tô chique, menina. Então vamos desmistificar algumas coisas, porque eu vejo que vocês estão com muitas informações e é natural que isso aconteça, porque vocês estão bombardeados de informações o tempo todo, acaba que vocês acreditam, tá? Então, primeira coisa, o fato de você já ter feito várias dietas na vida, primeiro, não te torna um especialista em dieta. Eu já fiz mais de 5.000 e eu ainda tenho muito para aprender, tá? Segundo, mas eu fiz uma dieta há um tempo atrás, uma cetogênica, durante 2 meses e eu perdi muito. Então, tirar o carboidrato para mim funciona, porque quando eu fiz eu perdi muito. Olha, se tivesse funcionado, você teria mantido o resultado. Para mim, dieta boa é aquela que faz sentido para você, que tem a ver com a sua rotina e que você consegue manter o resultado. Não adianta você fazer algo lindo, maravilhoso durante 40 dias, durante 2 meses e não conseguir manter. Isso não foi um resultado positivo, tá? Então vamos lá, primeira coisa, esquece o que você já fez, porque não deu certo. Vamos aprender o novo aqui, que é o que eu sei que funciona, gente, com os pacientes. Eu tenho mais de 600 casos aqui, então eu posso contar para vocês o que realmente funciona. Aproveitem essa oportunidade, tá? Existe uma estatística, eu tô te contando que o que funciona é da forma que eu vou passar, com carboidrato nas refeições principais, tá? Principalmente. Porque o seu corpo, ele precisa daquela fonte de macronutrientes, gordura, proteína e carboidrato, para ele funcionar melhor. Eu tô observando aí no grupo meninas novas que estão tirando o carboidrato da dieta com um metabolismo super acelerado. Em algum momento o seu corpo vai te pedir essa retirada, que seja em forma de vontade de comer doce, que seja no desempenho do seu treino, que seja no fim de semana. Então, de alguma forma, essa retirada que vocês estão fazendo, ela vai ser cobrada, ok? Não se esqueçam dessa informação. E vamos trabalhar com calorias, vamos trabalhar com o que é palpável da gente mensurar, para vocês entenderem que vocês estão criando um bicho de 7 cabeças onde não existe, ok? Qual é o conselho da Nutri? Uma alimentação equilibrada, que forneça o máximo de nutrientes para o seu corpo, para que ele entenda que ele está totalmente nutrido, então ele não vai ficar te pedindo fora de hora, se você não vai ter muito fome emocional, que é aquela fome que você não sabe do que você está com vontade de comer. E além disso, ele vai funcionar, ele vai colocar realmente gordura para ser queimada, ele vai realmente estar mais acelerado porque ele está completo, ele está na sua perfeita funcionalidade. Então vamos lá. Paty, mas eu não gosto de comer carboidrato no café da manhã. Um ovinho com café me segura. Tá bom, ok, não tem problema. Pode ficar com seu ovinho, com seu café. Mas no almoço eu vou pedir para que a gente experimente trabalhar com algumas informações, tá? Então vamos lá. Trouxe um prato para vocês aqui. Primeira dica, já foi comprovado que, inclusive é por isso que eles usam em self-service, né? Pratos brancos e muito grandes, a nossa tendência é colocar mais comida, porque a gente quer preencher ele inteiro, então a gente acaba colocando muita informação e come porque colocou, tá? Uma dica, se você quiser, Paty, que eu gosto da sensação de prato cheio, você utilizar pratos menores, pratos com cores também ajudam nesse processo, tá? Mas eu trouxe um prato branco pra gente aprender a preencher essa parte aqui, não é pra transbordar ele inteiro não. Então vamos lá, pratinho, tá? Vamos começar com o terror do pessoal, arroz. Gente, o que eu quero mostrar pra vocês é que arroz é um alimento extremamente saudável. Mas ele tem o índice glicêmico alto. Tá, mas você não vai comer arroz puro. Existe uma coisa chamada carga glicêmica da refeição, tá? Que é todos os alimentos sendo consumidos de forma simultânea, não tem como dar aqueles picos que vocês teriam se você consumisse somente o arroz, tá?
Então, primeiro, arroz não é vilão, nem nunca será. Deixa o bichinho aqui que eu vou mostrar pra vocês a diferença dele pra batata doce, que virou a rainha do pedaço, tá? Então, vamos lá. 100 gramas de arroz, que na verdade é um pouco mais do que isso aqui que vocês estão vendo. 100 gramas de arroz que eu indico pra maioria das minhas pacientes. É lógico que vai oscilar entre 60 e 100 gramas, tá? Quando eu falo 100 gramas de arroz, 100 gramas de batata doce, eu estou falando 100 gramas do alimento, que é fonte primária de carboidrato. Não significa que não tenha proteína aqui, tá? Mas a maior concentração dele é de carboidrato. Então, dentro do grupo dos carboidratos, do arroz, batata doce, mandioca, esta porção de 100 gramas contém 28 gramas de carboidrato e 130 calorias. Aproximadamente. É um pouco mais do que isso aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, vamos comparar. Eu não tenho a batata doce aqui, mas só para vocês entenderem. Arroz, 130 calorias. A mesma porção de batata doce, 112. Então, você tem uma diferença aí, vão fazer 18, acho que é, né, gente? 18 calorias. Arroz, 28 gramas de carboidrato. Batata doce, 26. Você tem aí 2 gramas de diferença de carboidrato, tá? Então, por que eu vou endeusar esse ser humano aqui, essa batata doce, se esse é tão similar em alguns aspectos? E por que eu não posso variar o meu plano alimentar? Eu tô condenada a comer somente batata doce e mandioca o resto da vida? Por que não aprender a consumir a quantidade adequada e no final de semana você ir na casa de alguém e não precisar não consumir? Ou, ai, não sei comer arroz, aí come desesperado, quando vai comer, come em excesso, tá? Então, primeira coisa, vamos supor que esse aqui é o seu pratinho. 100 gramas de arroz, 100 gramas de fonte de carboidrato. Aí você vai vir com as suas 100 gramas de peito de frango ou da carne que você preferir. Lembrando que 100 gramas, já vamos colocar aqui só para vocês entenderem a quantidade calórica de um prato. 100 gramas de frango, de peito de frango, é mais do que isso aqui, tá? Tem aproximadamente 200 calorias, tá? Então, se tem 200 calorias, mais esse daqui de 129, aqui eu já tenho 330 calorias, tá bom? Nesse pratinho aqui, dessa forma. Aí eu vim falar do feijão, aí o pessoal pira no feijão. Ah, mas o feijão eu não posso, arroz com feijão engorda. Gente, se você soubesse, feijão é a glória. Por quê? Feijão, 100 gramas dele, que seria a mesma porção proporcional de arroz, ele tem quase metade das calorias. Então, na mesma proporção, ele tem 76 calorias e tem 13 gramas de carboidrato. Então, ele tem ele tem metade tanto da caloria quanto do carboidrato do arroz. Então, fazer um pratão de salada, colocar o peito de frango e adicionar uma concha de feijão por cima, mara, feijão além de ser fonte de carboidrato, ele também é fonte de proteína, tá bom? Então, olha que prato lindo. Esse aqui tem menos, tá? Já falei 1000 vezes, né? Mas eu vou repetir. Menos de 100 gramas aqui, arroz, feijão, uma carne. Nossa, Fátima, vai engordar. Não vai, criatura. Aí você começa, né? Alface, que vocês adoram, tomate, aí vem brócolis, vamos colocar mais brócolis. Aí vem pepino, beterraba. Beterraba é carboidrato, a gente tem que segurar um pouquinho, tá? Para não ficar excesso de um macronutriente. Macronutriente, gordura, proteína, carboidrato. Aí vem beterraba, tem danar. Aí você fez um pratão. Qual é a chance de você, 3 horas da tarde, já tá surtada querendo comer? Porque você tá tão nutrida que você vai sentir fome só lá para 4h30, 4h30, aí você vai sentir fome. Ah, Paty, mas o meu objetivo é emagrecer. Eu quero emagrecer rápido. Então, além das verdurinhas e etc, de tacar alface e tomate, você também vai escolher uma dessas duas. Você vai ter só uma fonte de carboidrato além da proteína. Então, aqui pode ser arroz, pode ser mandioca. Mandioca tem um pouco mais de carboidrato, tá? Mais que arroz. Pode ser macarrão, entendeu? Porque eu vou contar para vocês que esse daqui, eventualmente, se você conseguir consumir a porção adequada, você não está saindo do plano, tá?
Então, só que eu prefiro sem glúten, porque a digestibilidade é melhor, tá bom? Só por isso. Então, pode ser o macarrão, pode ser o arroz, pode ser a batata baroa. Vamos falar aqui que batata baroa, não é cenourinha não, que a pessoa pensa cenourinha, ela já pensa com carinho, já pensa que não tem caloria. Não, batata baroa, igual batata inglesa. Então, poderia ser qualquer uma dessas porções. Paty, para eu não errar, tem pacientes que essa porção é de 60, em função do peso, percentual e etc. Tem pacientes que é 80, mas para você não errar, 80 a 100 gramas de carboidrato, você não vai errar, amor. Pelo contrário, seu corpo vai amar, ele vai entender que ele pode funcionar de novo, sem restrições. Paty, mas eu não dou conta de comer isso aqui à noite. Eu tenho certeza que eu vou engordar se eu comer. Tá bom, eu tô te falando que não vai. Mas se você tá com tanto medo assim, vai pra sua amadinha da batata doce, que é a mesma coisa que arroz. Mas aí você vai pra sua batata doce com seu frango, com a sua salada, tá bom? Então, eu dei aqui pra vocês uma noção de um bom prato nutritivo. Seu corpo ele não precisa só de proteína. Ah, mas o homem das cavernas na paleolítica, primeiro que o homem das cavernas não faz crossfit, não fazia, não trabalhava, tinha mais, né? Nosso estilo de vida é diferente, não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha compulsão alimentar, então não vamos nos comparar com algo que não é comparável, né? Vamos comparar com a nossa realidade, ok? O homem das cavernas não tinha social, bebidinha de fim de semana, então a gente vamos para a nossa realidade aqui, tá? Então deixa eu ver quanto tempo, deixa eu explicar rapidinho, porque vocês não gostam de vídeos longos, não é isso? Diz a Marina que não, então vamos lá. Entenderam? Ah, Paty, mas eu quero comer um frango cozido. É só você, mais ou menos nessa porção, dessa parte da mão aqui, a porção do frango. Substitui o seu peito de frango. Você não precisa ficar comendo eternamente peito de frango, tá? Aí eu vou dar mais algumas dicas. Então vocês viram que o arroz mais o frango, o peito de frango, ele vai ter aí mais ou menos 330 calorias. A coxinha, que eu sei que tem gente que ama, a coxinha tem 330 calorias. E que eu anotei, 100 gramas de coxinha tem 330 calorias, que é aquela menorzinha, não é a grandona não. E tem 40 gramas de carboidrato, que é 12 gramas a mais do que um arroz. Tem 14 gramas de gordura e 12 gramas de proteína, que é mais baixo, tá? Então, a coxinha, em termos de calorias, cuidado com essa informação que eu vou passar, ela é similar a um almoço. Mas em termos de nutrientes, ela é totalmente, não tem nem como comparar, desproporcional, tá? Então aqui eu tenho um alimento que a gente chama de funcional, é um alimento que ele vai trazer, além de nutrientes, ele vai ajudar no funcionamento total do seu corpo. E dependendo do que você utilizar, de salada, de legumes e etc., você ainda tem uma questão, vamos dizer assim, entre aspas, terapêutica, que você pode tratar algumas coisas através da alimentação. A coxinha eu não consigo fazer isso. Fritura, frango e massa, tá? Eu vou morrer porque eu comi uma coxinha? Não, você não vai morrer, você pode comer uma coxinha. Mas entenda, está na sua refeição livre, que ainda mais se vier com coca, está na sua refeição livre e você, Paty, eu vou escolher 2 refeições livres por fim de semana, porque faz mais sentido para mim, eu não tô com pressa de emagrecer, eu quero participar do meu social, então essa coxinha com coca vai fazer parte de uma das suas refeições livres que você tem, ok? O resto, por quê? Não é só pela caloria, entendeu? Refeição livre não é comer em grande quantidade. Refeição livre é ofertar uma coisa para o meu corpo que é uma caloria, assim, não nutritiva, entendeu? É uma caloria que tá ali mais para atender paladar do que para atender o organismo. Então, vamos lá. Falamos de coxinha? Falamos de coxinha. Vamos falar de pizza. Pizzazinha. Pensa que essa pizza é como se tivesse a caloria e a quantidade de carboidrato de 2 fatias de pão, mais queijo, frango, trenheira danada em cima. Então, quando você come uma fatia, é como se você estivesse consumindo 2 fatias de pão, mais um monte de gordura e proteína por cima,
tá? Paty, eu posso comer 2 fatias? Pode, mas entenda que são 4 pães, 4 fatias, mais a gordura e etc. Tem problema eu consumir? Não, tem problema nenhum, tá? Mas a quantidade vai ter interferência e a frequência também, tá bom? Então entendemos, tá bom. Entendemos pizza, como é que é a quantidade. Vamos entender bolo, que vocês adoram fazer bolinho. Esse pedaço aqui que eu estou colocando para vocês, vocês podem de 1 a 2 porções, dependendo do que é esse bolo. Então eu fui lá na casa da minha sogra e a minha sogra inventou de fazer bolo com bastante açúcar e tudo que tinha direito. Paty, o que eu faço? Você não sai do plano nessa porção. Ah, mas o meu bolo ele é low carb, ele tem açúcar. Açúcar é açúcar, né, gente? Mas assim, ele tem açúcar de boa qualidade, ou então não tem açúcar. Aí a gente vai consumir o quê? 2 porções dessa. Que inclusive eu acho que alguém colocou aí 2 porções no café da manhã, de um bolinho, alguma coisa assim. Então, 2 porções, ok, tá? Então, vou comer na casa broa de fubá com queijo e vou comer na casa de sogra, na casa de amiga. Um desse, uma proteína, pega uma fatia de queijo. Aí você toma o que você quiser, um café, um chá e você tá ótimo, você não saiu do seu plano, você entendeu? Tá tudo tranquilo? Então, ótimo. Você vai ter participado do social, você vai ter consumido alguma coisa que você gosta sem sair do plano. Ah, mas eu fui no aniversário, igual no dia do meu aniversário teve. Eu fui no aniversário. Você precisa comer um pedaço deste tamanho? Porque um pedaço deste tamanho tem mais ou menos 500 calorias, que é mais do que um almoço. Se você pode comer metade disso aqui, tá? Então, se você come metade e comeu 3 pães de queijo, 2 coxinhas, acabou bem, sua cota deu aí, sem culpa. Entenderam? Sem culpa, porque você não está exagerando. Pão de queijo, só mais esse pra gente finalizar. Esse daqui é o tamanho de um pão de queijo lanche, tá? Ai, mas eu tô surtada hoje, eu quero um pãozinho de queijo na parte da tarde. Não está saindo do plano. No sentido de estou me excedendo e agora perdi todo o meu plano. Não, gente. Um pão de queijo. Inclusive tem um paciente meu que ele falou assim: Paty, eu só te peço uma coisa, não tira o meu pão de queijo da parte da tarde. Porque faz parte do ritual do escritório. Se eu não comer, se eu tiver que levar alguma coisa, não vai ser legal. Ele perdeu em 2 meses 13 quilos comendo pão de queijo todo dia na parte da tarde, com café. Tá? Então não é o pão de queijo que vai que vai atrapalhar o seu plano ou que você não vai emagrecer por causa disso. Você vai comer com frequência? Obviamente que de acordo com o resultado que você quer, não. Mas num fim de semana, eventualmente, não tem problema. Eu tenho uma paciente minha que ela tá assim, espetáculo, resultado excelente, um dos melhores que eu já tive. E ela, todo domingo, toma o café da manhã dela com o marido, comendo pão de queijo, que é um ritual. Ela não mora aqui no Brasil, então para eles é um ritual muito... que tem que ser mantido, muito significativo, entendeu? Então por que eu vou tirar o pão de queijo da menina se aquilo representa tanto para ela? Entenderam? Então dá para manter e ficar com resultado excelente? Dá. Ah, Paty, mas aí se eu for comer pão de queijo, eu vou comer o pacote inteiro. Então... não é o momento para você se aventurar em comer essas coisas, tá? Até que você consiga ter um bom relacionamento com a comida. E eu espero que você tenha nesse grupo. Outra coisa, só mais um que eu lembrei. Macarrão. Quanto eu sei, vou comer massa com vinho na casa de alguém. Isso daqui equivale a uma porção. Então é uma pegada de macarrão. 2 dessa é o que você poderia num jantar na casa de alguém, entendendo que você está comendo algo que seria fora do plano, que aí vai ter molho, vai ter muita informação aqui,
porém não está comprometendo o seu plano alimentar, apesar de ser uma refeição fora daquilo que você está habituada. Dependendo do que colocar aqui, se for tiver creme de leite, etc., aí a gente já considera uma refeição livre, anulou, tá? Mas um desse, inclusive, eu nem consideraria refeição livre. 2 desses eu já consideraria, que aí vai ter vinho, vai ter outras informações aqui, então eu considero uma refeição livre, tá? Então, amadas, o que eu quero que vocês entendam? Alimentação, a gente tem que gostar do que a gente está comendo. A gente tem que ter um bom relacionamento com a comida. A gente vai conviver com ela o resto da vida, várias vezes ao dia. Então, vamos aprender como eu posso me nutrir da melhor forma possível, como o meu corpo vai responder da melhor forma possível. A gente tem a Marina aí de exemplo. Marina chegou aqui, ela tinha pavor de carboidrato. Eu coloquei no plano dela, ela me olhou com um olho desse tamanho e falou assim: Paty, mas eu vou engordar. Eu falei: calma, bem, confia que vai dar tudo certo. Vocês estão vendo o resultado dela aí. Ela consome tanto carboidrato no almoço quanto no jantar. De manhã, no café da manhã, depois do treino, ela também consome carboidrato e resultado maravilhoso, tá? E não tirem essa ideia de que carboidrato é antes e proteína é depois do treino. O importante é o aporte proteico diário que você ingere. Seu corpo não vai utilizar só naquele momento. Não adianta nada você comer uma proteína depois do treino e o resto do seu dia tá com deficiência em proteína. Não vai ter o mesmo resultado. Então, esquecem essa história de carboidrato antes, proteína depois. Inclusive, para ganho de massa, tem que ter carboidrato depois, tá? Entenderam? Olha, hoje eu puxei a orelha. Normalmente eu não sou bravinha assim não, sou mais boazinha. Mas hoje eu tive que puxar para vocês entenderem por que eu fico no pé, porque eu sei que uma hora o corpo vai gritar, uma hora vai pedir. E vocês, quando fazem isso, vocês não estão aprendendo a comer. Vocês estão se punindo. Ok? Estou de dieta, não posso, a porção desse tamanho, pouquíssima nutrientes, vai dar problema. Escuta o que eu estou falando. Você está desnutrindo o seu corpo. Quando você entrega pouca caloria, eu não sei se vocês já perceberam, é igual o celular. Quando o celular está acabando a bateria, ele entra em modo pouca bateria, ele apaga as luzes, o nosso corpo é a mesma coisa. Se você começa a entregar muito pouco, ele apaga, seu metabolismo cai, depois você vai ter uma facilidade enorme de ganhar peso, ele não vai responder do jeito que você quer. E como você começou errado, você saiu de 3.000 calorias que você estava comendo por dia e foi para 1.500, depois para eu baixar, minha querida. Então, é a escada. Eu estou consumindo 3.000, vamos para 2.200. De 2.200 a gente migra para 1.800 e o corpo vai respondendo e ele vai se adaptando, porque não é agressivo para ele, tá? Espero que tenha... Marina vai me matar que tá com 23 minutos, mas espero que tenha feito sentido para vocês. Sempre que eu sentir necessidade de esclarecer, que eu tô percebendo que é uma dúvida geral, eu vou vir aqui, tá? Para ajudar vocês nesse aspecto. A alimentação, ela é mais simples do que vocês pensam. Pode ser muito divertido, pode ser muito prazeroso ou pode ser uma punição. Quem vai escolher é você, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima!